Infelizmente, na prática, muita gente não sabe como estudar. Usa qualquer técnica, dá uma lida aqui, dá uma lida acolá, e técnicas muitas vezes que não são comprovadas ou que não são voltadas para concurso. Um dos grandes problemas do concurseiro é que ele não sabe estudar. Ele tem aulas à sua disposição, livros, apostilas, inclusive antes, o material à disposição do concurseiro era muito precário, hoje em dia não. Hoje tem inúmeros livros e apostilas e dicas, inclusive muita coisa gratuita. Mas, infelizmente, a maneira como o processo é desempenhado não é adequado. E querendo ou não, tenho alunos que, por exemplo, ficam 4, 5 anos sem sair do lugar. Isso termina atrapalhando muito, termina desmotivando. E muitas vezes ele encontra problemas ou busca uma justificativa para o seu fracasso, quando na verdade é só uma, é o estudo. Então ele procura, por exemplo, colocar a culpa em alguém que não está apoiando, em um sistema que não está permitindo ele assistir a aula, em uma banca organizadora de provas, mas é que ele não está focando no problema principal, que é o saber estudar, o processo em si. Dentro da administração existem várias ferramentas que ajudam a empresa a alcançar os objetivos. E uma delas é o PDCA, tá? Que pode ser chamado também de ciclo de Deming ou ciclo de Shilhart, ou de melhoria contínua. Ele é composto basicamente por 4 etapas, onde a primeira eu vou planejar, eu vou definir os objetivos, as metas e as estratégias. Depois disso eu vou atuar, eu vou executar aquele planejamento. O concurseiro ele fica só na segunda fase, atuar, ele não planeja. Muito menos vai fazer uma verificação, que é a terceira etapa, que é o cheque. Ele vai comparar o planejado com a ação, com a execução, para que ele possa depois identificar erros e aquilo que ele está fazendo correto, padronizar, fazer novamente, e aquilo que ele está fazendo errado, corrigir e melhorar. Então essa ferramenta, que inclusive muitos deles estudam, eles não colocam em prática. É como se santo de casa não fizesse milagre, tá? Então a partir do momento que ele começa a utilizar o planejamento, a execução, a verificação, o monitoramento e a correção, ele vai conseguir aprimorar cada vez mais os seus estudos e vai potencializá-los para garantir o alcance dos seus objetivos. Então, eu sinto às vezes que ele tem a ferramenta à sua disposição, podendo aproveitá-la, mas não aproveita, perdendo muito tempo, fazendo muitas vezes que termine se desmotivando. Uma carência muito grande é o simulado, verificação, monitorar como é que está o seu aprendizado. Inclusive eu chego a receber mensagem de alunos que dizem: professor, eu não faço o simulado para não me desmotivar, porque às vezes eu acho que eu estou bem e quando eu faço o simulado eu fico ruim. Ao contrário. Se você está no processo de aprendizado, é nesse momento que dá tempo de corrigir. Aí ele espera a data da prova e aí vem aquela surpresa. Inclusive tem um caso bem curioso de uma aluna que ela disse: professor, eu consigo até acertar um monte de questões CESP, mas quando eu vou ver a quantidade líquida de questões, eu sempre fico empatada, 0 a 0, ou eu fico negativa. Pois é justamente o simulado que vai permitir ela aprender a fazer as questões, saber quais são aquelas questões que ela vai ter que deixar em branco para não ser prejudicada, o tempo de prova em si, inclusive na hora de elaborar uma redação. Então, monitorar, verificar, fazer simulados não deveria ser uma coisa para desmotivar o aluno. Ao contrário, deveria ser uma ferramenta que ele deveria usar para verificar se ele está indo no caminho correto. Porque durante o processo de estudo, dá para corrigir. Não dá para corrigir no dia da prova, pois ali já é o resultado final. Faz 10 anos que eu dou aula para concurso. Faz 17 anos que eu dou aula de administração, então faça as contas, né? Tenho 26 anos, comecei muito nova. Infelizmente, nós vivemos uma cultura onde nas escolas eles não ensinam como é que a gente deve estudar, tá? Isso acontece tanto em escola como acontece em cursos. Ninguém diz exatamente como você fazer uma revisão, como você vai fazer um resumo e como você vai resolver questões. Eu percebo mais que é tipo, a gente empurra a matéria, o conteúdo, goela abaixo do aluno, e o aluno vai ter que aprender aquela quantidade enorme de questões, aquela quantidade enorme de teorias, mas em nenhum momento há um esforço em se preocupar como elaborar um resumo. Inclusive a minha filha cometeu esse erro há uns 3, 4 anos. Eu percebia que ela sublinhava tudo, tá? Ela pegava o marca-texto e sublinhava tudo o que existia no livro. Ou quando ela ia preparar um resumo, por exemplo, no caderno, praticamente era uma cópia do livro. E aí terminava perdendo tempo, não tinha objetividade, muito menos resultado. A partir do momento que o aluno consegue realmente fazer resumos, esquemas, revisões
e técnicas adequadas para poder resolver as questões, aí sim, você vai ver como o seu resultado vai vir muito mais rápido e o seu potencial vai aumentar assim milhares de vezes. O segredo hoje em dia não é um livro, uma apostila ou uma videoaula apenas. Eu tenho alunos que me procuram e dizem assim, professora, só assistindo a sua aula eu passo? Não, você não vai passar só assistindo a minha aula. Você vai ter que ter estratégias adequadas para que o seu objetivo seja alcançado. E essa estratégia você precisa aprender. Se fosse há 10 anos, eu até diria, tudo bem, decore, não tem problema, tá aqui o livro, aprenda de ponta cabeça, de cabo a rabo, como a gente fala aqui no Nordeste. Mas, uma altura dessa do campeonato, com a profissionalização dos concurseiros, com essas pessoas buscando cada vez mais ferramentas de memorização, de elaboração de resumos, revisões, esquemas, mapas mentais e resolução de questões, não, você não vai ter competitividade assim. Meu nome é Giovana Carranza, sou professora de administração para concursos, tenho 3 especializações, um mestrado e eu tenho uma obra que ela é considerada um best-seller na área de concurso, tenho outras 14 obras relacionadas. Estudei medicina porque estudar para mim nunca foi um peso, tá? Eu sempre gostei de estudar. Eu me lembro que às vezes eu acordava 4 horas da manhã, colocava um balde com água bem gelada e pedra de gelo, tá? E aí eu colocava os pés nesse balde para poder despertar, para poder acordar. Então, acordar 4 ou 5 horas da manhã, cedinho, para poder realmente aprender, foi algo muito normal. E justamente por gostar tanto de estudar, a sociedade começou a me pressionar para eu fazer medicina. A minha mãe, a escola, familiares e tudo isso. E eu terminei fazendo. O problema é que eu tinha um grande sonho. Eu sempre quis me tornar administradora. Eu sempre me virei, vendi isso, fazia aquilo, sempre procurei ganhar dinheiro. E eu percebia que não era aquilo que eu queria. Eu estava, na verdade, satisfazendo os interesses dos outros e não os meus. E eu notei que a minha vida começou a ter sentido quando eu abandonei medicina e fui estudar administração. Por causa desse motivo, todo mundo me impressionava sempre para eu fazer medicina. Escola, minha mãe, querendo ou não, há uma questão cultural de que ser médico, né, ter um filho médico é um sonho de muitas mães. E eu fiz medicina, só que eu sempre quis administração. E quando eu fiz essa primeira proposta, apresentei essa ideia para minha mãe, a minha mãe disse, não, seria a maior decepção da minha vida, tá? E ela sempre dizia, você vai trocar medicina por administração, que é um curso que você pode aprender 1 ano, é um curso técnico, na verdade, porque ela tinha um certo preconceito contra a administração. Mas mesmo assim eu fui atrás. E eu me lembro que eu informei, eu disse, estou abandonando medicina e eu estou entrando em administração. Hoje, eu sou 100% realizada profissionalmente. Talvez quando você decidiu estudar para concurso, você também não teve apoio como eu. Mas às vezes as pessoas não apoiam, não necessariamente porque não querem o seu sucesso, senão que eles achavam que outro caminho seria melhor, mais fácil. A minha mãe nunca imaginou que eu seria muito mais realizada como administradora, como empresária, do que como médica, tá? Porque se a gente colocar na balança administração, medicina, óbvio que medicina pesa mais. Então, possivelmente aconteceu isso com você. Você não teve suporte, você não teve apoio. Inclusive, algumas pessoas podem ter dito que não iam chamar, ou que era um concurso muito difícil e que precisava ser muito inteligente. Em outras palavras, é como se a gente não se sentisse capaz. E essa angústia, essa incerteza, eu também passei. Mas eu posso lhe afirmar uma coisa. Você fazendo aquilo que você quer e aquilo que você deseja, uma vez o objetivo alcançado, nada te para. E aí o crescimento vai ser infinito, porque a gente tem a mania de dizer que o céu é o limite. E por que não dizer melhor que não existe limite? Porque o fato de você colocar uma fronteira significa que existe um topo máximo que você pode chegar, mas não. Com o seu concurso, com o seu objetivo, você vai encontrar uma base para outros sonhos. Esse é apenas o primeiro. Para que você possa realizar sonhos como viajar, ter a estabilidade laboral, estabilidade financeira, fornecer uma estrutura adequada para os seus familiares, o pilar e a base vai ser o seu salário, vai ser o seu cargo. Só em você saber que você não vai ser mandado embora da instituição que você trabalha por uma simples birra de um chefe e que todos os meses o seu salário vai entrar e que você vai poder se aposentar de uma maneira tranquila, eu acho que não existe preço que pague isso. Então, qualquer esforço que você possa fazer, com certeza vai valer a pena.
E nessa semana de coaching, eu vou te entregar o passo a passo de como é que você deve ir executar, implementar e usar as técnicas corretas para garantir a sua aprovação. E tudo de uma maneira bem simples, acessível a todo mundo, qualquer pessoa. Não importa se você estudou a vida inteira ou não tem base, você vai conseguir usar essas técnicas. Realmente foram técnicas muito bem elaboradas para que você possa ter o melhor resultado e conseguir ser aprovado. Como eu já disse para vocês, estou nesse mundo de concurso há 10 anos. E tudo na vida da gente é uma referência. Quando eu comecei, eu queria me tornar uma pessoa reconhecida a nível nacional. Eu queria que os alunos me conhecessem. Então comecei a desempenhar trabalho para que isso fosse alcançado. Muito bem. Só que ao mesmo tempo que eu tinha um reconhecimento por parte dos alunos, dos cursinhos que eu ministro, eu comecei a perceber que eu não estava tendo o resultado que eu queria. O aluno tinha que assistir 7, 8 vezes a mesma aula para poder fixar o conteúdo. O aluno, inclusive, dizia, eu estou fazendo um mestrado em administração. Isso foi me frustrando. Até chegar a um ponto que eu senti que eu estava estancada, que eu não estava conseguindo evoluir e nem fazer com que meus alunos evoluíssem no processo de aprendizado. Isso foi me corroendo. Quem é meu aluno há mais tempo sabe que eu vivia dizendo que eu tomava fluoxetina, até chegar ao ponto de tomar Rivotril, tá? Tomava 2 miligramas por dia, porque eu, Giovana, eu só estou feliz quando a minha parte profissional está feliz. E como eu não estava feliz na parte profissional, estava afetando em todas as áreas da minha vida. Eu estava numa instabilidade emocional enorme. Inclusive essa mulher forte que você acha que eu era, ou que eu sou, estava totalmente debilitada. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo um filme com meu esposo, eu comecei a chorar e ele disse, o que foi? Eu disse, eu não sei. Então era alguma coisa negativa, porque eu precisava mudar, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Muitas vezes, quando eu via um documentário sobre alguém que salvou milhares de pessoas ou alguém que impactou de uma maneira positiva no mundo, eu sempre dizia, eu quero fazer isso, porque eu não sabia como, tá? E aí uma vez eu estava dando aula em Brasília e um amigo me convidou, na verdade eu nem conhecia a pessoa, ele dizia que eu queria fazer essa parceria comigo, me convidou para tomar um café. Inicialmente eu fui bem resistente, né? Eu não estava cansada naquele dia, tinha dado muita aula, e ele insistiu e a gente terminou tomando um café. E ele começou a me mostrar ferramentas que eu fiquei assustada. Ferramentas adequadas, corretas para potencializar o indivíduo. Isso não só nos estudos, então em todas as áreas, que são justamente as ferramentas de coaching, mas coaching de verdade, com base científica, com pesquisas, com estudos, não uma coisa superficial. E imediatamente me deu aquele insight. Eu sei o que é que eu quero. Comecei a estudar, financiei, banquei, investi em vários cursos, tá? Mergulhei fundo nos livros, nas apostilas e a minha vida começou a mudar. Da noite para o dia deixei de tomar remédio controlado, inclusive eu não precisei de desmame, não precisei de médico, parei, mudei dentro de casa, a minha família começou a perceber e eu comecei a mostrar isso para os meus alunos mais próximos. E aí a gente percebeu que eu poderia fazer muito melhor para mais pessoas ao nível nacional. E aí eu decidi que o meu objetivo de vida, a minha missão de vida, a minha nova missão de vida seria transformar a sua vida. Todas essas técnicas que eu aprendi e que também desenvolvi, a gente vai implementar para que você possa ter um melhor resultado. Mas algo bem planejado, bem programado, para que você possa realmente, tangivelmente, verificar um resultado mais rápido. E antes de ensinar a metodologia para que você seja aprovado no seu concurso público, eu quero te explicar 2 coisinhas. Existem 3 variáveis, fatores essenciais para a sua aprovação. Um é o foco. Você precisa realmente se concentrar naquilo que é necessário. Você tem que estar claro o que é que você deseja. Todos os seus esforços devem estar orientados para aquele seu objetivo. Persistência. É óbvio que durante o processo de estudo vão ter alguns momentos de baixa, mas é a persistência, aquilo de você querer realmente o que você quer, tentar uma vez, 2, 3 vezes, que vai ajudar você na aprovação. E a inteligência emocional. Esse processo de estudo, é óbvio que essa ansiedade, essa incerteza, termina afetando você e todas as pessoas que estão próximo. Não é só você que está envolvido nesse processo. Tem seus familiares, tem seu esposo, seus filhos. E se você não tem uma inteligência emocional e você termina depositando toda essa ansiedade nos outros, você termina se tornando como se fosse uma bolinha de neve. Vai chegar um momento que as pessoas vão dizer, eu não te aguento mais, você está horrível nesse processo de estudo. E você mesmo começa a se julgar e se avaliar de uma maneira negativa, interferindo na sua motivação, construindo uma crença de que você não vai conseguir. E
também preciso te mostrar que existem 3 tipos de concurseiros. O paraquedista, inclusive hoje de manhã encontrei um, é aquele que nem sabe quais são as matérias cobradas, ele nem sabe qual é a banca, ele nem sabe que tem redação, tá? E aí ele diz, é porque eu acho que dando uma olhada na administração eu vou conseguir fazer um excelente resultado. Eu comprei uma apostila lá na banca, não sei de onde, e eu sei que só dando uma olhadinha, porque já tem uma base da faculdade, já tem uma base da escola, eu vou ter um excelente resultado. Ele nem sabe direito a data da prova, ele só está ali porque alguém mandou. Alguém, inclusive, pode ter inscrito ele naquele concurso. Ele nem sabe o valor. Infelizmente, é óbvio que isso não vai ter um bom resultado. Eu aposto que muitos de vocês já foram paraquedistas. Se você foi um desses, comenta aqui embaixo. Diga, fui o paraquedista, não sou mais, ou pretendo não ser mais, tá? Porque eu acho que quando sai aquele edital com aquele salário bonito, é muito atrativo. Opa, eu quero me tornar servidor. Quando a gente não sabe, na verdade, o que é que está por trás daquela aprovação. Existe o segundo tipo, que é o editalício, tá? Infelizmente, a maior parte dos concurseiros é aquele que toda vez que sai um edital, ele se motiva, ele pega todas as forças, a energia, todos os recursos que ele tem à sua disposição e começa a estudar com toda a força. Só que durante esse processo de estudo, inclusive antes do dia da prova, ele já começa a se desmotivar, a energia começa a acabar. Faz a prova, se frustra, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses sem estudar nada. Sai o novo edital, aí ele vai e começa tudo de novo. E esse ciclo se torna tão repetitivo que ele, com o tempo, já se torna algo habitual e ele não entende por que ele fracassou. Se ele estava estudando muito, mas eu estudei muito. Sim, mas você estudou muito durante 1 mês e meio, durante 1 mês, e não fez da maneira correta. Então também não vai conseguir alcançar seu objetivo. Se você acha que você já foi um editalício, quero que você bote seu comentário lá embaixo. E existe o terceiro, que é o profissional. O profissional, ele não está com brincadeira. Ele sabe exatamente como estudar, quais são as técnicas. Isso que eu estou te falando, ele já está aplicando. Essas metodologias, ele já está fazendo. Ele está claro o que é que ele deseja, ele quer se tornar servidor público. E ele está disposto a sacrificar qualquer coisa pelo seu sonho. Ele não fica nessa ansiedade, nessa incerteza. Ele já tem o equilíbrio emocional, ele já está usando técnicas corretas para fazer o seu resumo, sua revisão e as questões. E é óbvio que ele vai estar com 10, 40, 50 mil passos à frente dos outros 2. Possivelmente, você já é um concurseiro profissional, aquele que já está usando a técnica correta, técnicas adequadas, só que você está batendo na trave. Você está deixando de aprovar por 2 ou 3 questões ou deixando de ficar dentro do número de vagas. Mas é justamente neste curso que eu vou te ensinar esse detalhe para que você pare de ficar fora das vagas e já seja nomeado e empossado. Trazendo toda a minha bagagem de administração que adquiri nesses 10 anos, junto com os métodos de ensino e as metodologias de coaching, eu vou transformar a sua vida e levar você do concurseiro para se tornar concursado. Tudo isso nesta semana de coaching que vai ser completa para garantir a sua aprovação. E você verá que realmente existirá uma transformação e uma conscientização de que essa ferramenta se tornou essencial para a sua nomeação. Se você está empolgado com tudo que a gente está vendo aqui, com tudo que eu vou te ensinar, coloque aqui embaixo nos comentários a sua opinião, me dê um feedback e lembre também de compartilhar esta semana com aqueles amigos que você sabe que estão precisando. Porque uma coisa que eu tenho descoberto é que o concurseiro é amigo de concurseiro. Eles não são concorrentes. Um apoia o outro dá suporte. Então compartilhe com a maior quantidade possível de pessoas e mostre para elas que esta semana vai ser transformadora na vida das pessoas.